Abra sua Bíblia nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 30 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 30 adiante. Glória a Deus, aleluia. Quem achou, diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Toda a igreja de pé para nós fazermos esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Podem sentar, dando glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite gostaria que você dropasse sua atenção para que possamos meditar na palavra de Deus e cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações. O texto lido se refere à segunda viagem do apóstolo Paulo, quando este estava fazendo o ID do Senhor. Nós vamos fazer algumas observações nesta noite, que o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o versículo 40, mostra que Paulo escolhe Silas para levar ele na sua segunda viagem missionária, depois que houve uma certa desconcordância entre ele e Barnabé. Paulo pega Silas e, ao passar em Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então Paulo e Silas chegam até Derbe e Listra, e em Listra eles acham Timóteo, um jovem que tinha bom testemunho diante dos judeus e dos gentios. Paulo pega este moço e também dá continuidade à sua segunda viagem missionária, e indo a alguns lugares, entre eles, passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus lhe proibiu. Então, passando por Mísia, desceram a Troade. E em Troade, Paulo à noite teve uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e que rogava dizendo: passa a Macedônia e socorre-nos. Outra tradução: ajuda-nos. Então, logo de imediato, Paulo se levanta, se acorda daquela visão e vai passar a Macedônia, acreditando ele que o Senhor está chamando para que esta segunda viagem missionária é para levar a palavra até Filipos. Paulo não tarda com a equipe que ele estava com ele e vai para Filipos. Ao chegar em Filipos, Paulo de imediato procura um lugar para ser hospedado, e pela manhã cedo Paulo se levanta e vai procurar um lugar para a oração. Entenda que dentro desse texto lido de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai nos mostrar três personagens, pela qual os três personagens principais, porque muitos personagens foi salvo dentro desta cidade, porém três personagens são principais, pela qual o Senhor escolhera para salvar de imediato. A primeira dela que eu quero vos falar nesta noite se chama Lídia. Observe o texto, que quando Paulo chega a Filipos,
ao ficar hospedado uma noite, e pela manhã cedo procurando lugar para oração, se reúne na beira do rio um grupo de mulheres para escutar Paulo e Silas e os demais. Eu quero lembrar os irmãos que nesta viagem, além de estar Paulo e Silas, também estava Timóteo. E além de Timóteo estar, também estava Lucas, o médico. O mesmo era escrivão. Ele escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu seu livro por nome de Lucas. Entenda, enquanto que Paulo vai orar, encontra ali, no momento da oração, uma reunião do grupo de mulheres que lhe deram atenção e ouvido para ouvir acerca daquele negócio. É necessário entender, irmãos, que dentro de Filipe jamais ninguém viu um grupo de gente procurando lugar para orar. Eles não tinham, as mulheres não tinham visto ainda um grupo de pessoas saindo de casa procurando lugar à parte para oração. Então isso chamou a atenção daquelas mulheres. E o que é que chamou a atenção delas? Aquele grupo de homens que estava reunido para orar. Enquanto ele estava orando, ela se aproxima e procura entender o que é aquilo, porque a Bíblia diz que Lídia já servia a Deus, porém ela não servia na graça, ela servia na lei. A história diz que ela era prosélita. E o que é uma prosélita ou um prosélito? É alguém que procura servir a Deus, mesmo sem ser do judaísmo, mesmo sem ser judeu, mas procurava servir a Deus igual aos judeus, praticando sacrifício. É um prosélito, é alguém que está querendo se aproximar de Deus na mesma fé do judaísmo. E ela vendo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e alguns demais ali naquele momento de oração, ela procura se aproximar para entender melhor o caminho, o que significa, o que os apóstolos estavam realmente querendo naquela cidade. E Paulo, vendo que elas se reuniram, Paulo começa agora a falar do evangelho de Cristo. Paulo começa a anunciar Cristo. Paulo começa a mostrar para aquelas mulheres quem são Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, que se nós prestar atenção bem direitinho, nós vamos ver que as mulheres são mais quebrantadas do que os homens. Por quê? Porque aonde a gente procura sobre Jesus, sempre tem um grupo de mulheres para lhe ouvir. Paulo não foi diferente. Quem se reuniu aqui não foi um grupo de homens, foi um grupo de mulheres para ouvir Paulo. E Paulo, sendo novato nessa cidade, ele é pela primeira vez pisando pés em Filipos. Paulo agora abre a boca e começa a pregar Jesus. E a porta da palavra naquele lugar foi aberta por intermédio do Espírito Santo. Mas eu quero lembrar você que enquanto Paulo estava ministrando a palavra, veja o versículo de número 13, no dia de sábado, saíram fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Eu quero fechar o parênteses e quero dizer aqui a você uma coisa, preste bem atenção. Elas estavam escutando a Paulo. O texto diz: as quais nos ouvia. E como é necessário alguém parar para ouvir, alguém parar para escutar, alguém parar para meditar. Enquanto ela estava ouvindo, aí o versículo 14, para finalizar, dá uma continuidade interessante, dizendo: e o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Ah, como esse versículo aqui é rico. Observe. Vamos ver aqui 3 coisas interessantes. Qual é a primeira? Elas foram até eles para procurar saber o que significava aquela reunião. Segundo, elas ficaram atentas no que eles falavam. Terceiro, o Espírito Santo aproveitou e abriu o coração. Observe. Quem não dá ouvido à palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo fazer uma obra. Quem não para escutar, não tem como entender o Evangelho de Cristo. É necessário dar ouvido, é necessário compreender, é necessário ficar atento e não deixar nada mais tirar a atenção. É a atenção dobrada. Lídia nos mostra aqui que ela
estava dando atenção dobrada para ouvir a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo viu nela a dedicação de escutar os apóstolos e lhe abriu o coração. E o que abriu o coração aqui? É abrir o coração do entendimento. O Espírito Santo começou a dar a ela entendimento daquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Enquanto Paulo falava, o Espírito Santo estava trabalhando. Enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo estava fazendo a obra. Enquanto Paulo dizia, o Espírito Santo fazia ela entender qual era a mensagem da cruz, qual era a mensagem do Evangelho, qual era a mensagem de Cristo. E nesse entendimento, ela teve a certeza de que o caminho da salvação é Cristo, e ela precisava confessá-lo publicamente. Glória a Deus. Ela precisava confessá-lo publicamente. Então, o versículo 15 já dá o sentido da sua convenção. Eu vou repetir. O versículo 15 de Atos 16 já nos mostra o sentido da sua convenção. Ela se converte ao cristianismo. Ela se converte à mensagem do Evangelho, à mensagem da cruz. Ela se converte. Veja o versículo 15. Observe. Depois que foi batizada. Na reunião ela estava escutando. Na reunião da oração ela estava ouvindo. Na reunião da oração o Espírito Santo lhe abriu o coração e lhe deu entendimento. E já que ela recebeu o entendimento do Evangelho, a primeira coisa que ela faz agora é ter o desejo no batismo das águas. Porque hoje nós tratamos assim: alguém aceita Cristo e a gente dá um tempo para a pessoa ter um aprendizado, um discipulado, para que depois do discipulado, que a pessoa entenda realmente o que vem ser uma convenção, o Evangelho, como deve viver neste mundo, aí a gente vai levá-lo para o batismo nas águas. Mas naquela época não. Alguém aceitou a Cristo agora e de imediato já pedia para descer nas águas. E o descer nas águas naquela época era uma confissão pública, para que todos entendessem que a pessoa se converteu e aceitou a fé. Como entendia na época de Paulo uma convenção na vida de alguém? É quando alguém aceitava Cristo e publicamente pedia para descer as águas, e ia descer as águas, e de imediato no batismo das águas significa morrendo para o mundo e revivendo para Deus. Ali estava uma confissão publicamente que estava servindo ao Senhor. Então ela vai e é batizada. Mas olha uma coisa linda que eu acho no texto. Versículo 15. Depois foi batizada, vírgula, ela e quem mais? Ela e sua casa. Então não foi só Lídia que foi salva. Foi ela e sua casa. Ela levou o Evangelho até dentro do... Deixa eu chamar sua atenção aqui que está na live nos assistindo. Que importante é filhos terem mães que se preocupem em conhecer a Deus, que se preocupem em conhecer o Senhor e permitem e leva o Evangelho de Cristo até o seu lar, até a sua casa. Porque por intermédio dessa mãe, o Evangelho de Cristo Jesus entrou no seu lar e ela foi batizada, ela e sua. Quando diz aqui a casa e aos habitantes do lar, não foi só ela, mas foi ela e sua família. E a vontade de Deus é salvar você e toda a sua família. Lhe salvar e salvar toda a sua família. Fica entendendo aqui nesta noite o mistério. Você é um canal, você é um instrumento que Deus chamou, que Deus salvou, que Deus libertou, que Deus capacitou, para que através de você, o Evangelho dele, o Evangelho do nosso Senhor Jesus, entre no seu lar e salve aquele ainda que não é crente, salve aquela que não é crente, liberte aquele das drogas, liberta aquela da prostituição, liberta aquela mulher que está desviada, aquele homem que está desviado. O Evangelho de Cristo é isso. Deus te usa como canal, Deus te usa como instrumento, e dentro do teu lar Ele salvará você e toda, absolutamente toda a sua casa. Ou cedo ou mais tarde alguém vai sentir sede de Deus. Uramaia calamacé. Ou mais cedo ou mais tarde
por causa da sua vida, alguém vai sentir sede de Deus. Assim como Lídia sentiu sede de Deus quando viu os apóstolos na reunião da oração, alguém vai sentir sede de Deus por você. O que é que alguém está olhando em você dentro de casa? Alguém está vendo você procurando lugar para orar? Porque tudo se começa através da oração. Aleluia. O ímpio não vai entender de imediato você no canto buscando ao Senhor em oração, mas ele vai notar que você é temente, que você é fiel, e ele vai abrir espaço, e ele vai dar credibilidade à tua vida quando vê você orando e buscando ao Senhor, e vai criar sede dele também servir a Deus. Vai criar sede nele e nela de também servir ao Senhor. Aleluia. Então o socorro que o Espírito Santo queria dar era a Lídia e a sua casa. Passa a Macedônia e socorre-nos, ajude-nos. Então o socorro ali que o Espírito Santo queria fazer era na vida da irmã Lídia e também na sua casa. Quem era Lídia? Vendedora de linho púrpura. Que tipo de tecido é esse, irmão? Na época, um dos tecidos mais caros. Um dos tecidos que nem todo mundo poderia ter. Então ela não era uma pobrezinha. Falando no sentido financeiro, ela era uma pessoa bem-sucedida. Mas é interessante que essa mulher, além de ser bem-sucedida, era temente a Deus, porque o texto diz que ela já servia a Deus. Mas ela ainda, mesmo que precisando, entendeu o caminho melhor da salvação. Os bens materiais não impediu do coração daquela mulher querer conhecer a Deus. Os bens que aquela mulher tinha não impediu em seu coração de querer se aproximar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite eu digo para você que está nos escutando aqui presente na live: não deixe nada lhe impedir de conhecer a Deus. Não deixe absolutamente nada de impedir de você se aproximar de Deus. Porque esta mulher tinha muitos bens que poderia estar em primeiro lugar em sua vida, e ela não se preocupar de entender o caminho do Senhor, mas ela deixa tudo de lado e vai procurar entender o caminho do Senhor, e o Espírito Santo lhe dá um presente lindo. Qual? Entendimento, conhecimento. Abra ali o coração para que ela entenda a mensagem do Evangelho. A mesma se converta, a sua casa se converta, e eles fazem a confissão do batismo nas águas, e depois que eles estão prontos diante de Deus, agora vem a melhor parte também, a qual? Ela olha para os apóstolos e diz: julga entre vocês que eu sou fiel, julgue entre vocês que eu sou temente, e se vocês notar que eu sou fiel, se vocês notar que eu sou temente, então vocês a partir de hoje não vai ficar em casa nenhuma por aí, vocês não vai se hospedar em lugar nenhum por aí, porque a minha casa será a hospedagem de vocês. Vocês vão morar comigo e eu vou tomar de conta de vocês. Então Deus levantou Lídia para assumir a responsabilidade de, enquanto os apóstolos estiverem em Filipos, ser sustentado por ela. Para que foi que ela usou os bens dela? Para sustentar o apóstolo Paulo, a Silas, Timóteo, Lucas. Eles ficaram comendo ali, eles ficaram sendo sustentados ali. Ou seja, em gratidão a Deus pela salvação concedida na vida dela, ela quis ficar responsável pelo alimento, pelo vestir dos apóstolos. Ela ficou investindo no lado financeiro, na parte financeira para os apóstolos, enquanto eles estavam fazendo a obra em Filipos. Aleluia. Então aqui a gente vê nessa mulher muitas virtudes, e uma delas é a generosidade. Ela era uma mulher generosa, e ela queria compartilhar da sua generosidade com os seus bens que possuía na vida dos apóstolos. Já que agora tem alguém sustentando os apóstolos,
O que é que impede de Filipos agora ouvir o evangelho? Se Deus já trabalhou para dar o sustento dos apóstolos. Pela segunda vez, Paulo sai para a oração. E quando ele sai para orar pela segunda vez, ele encontra o segundo personagem. E desta vez é diferente, não é uma mulher, mas é uma jovem. Uma jovem conhecida como aquela que adivinhava. A Bíblia diz que ela tem um espírito de adivinhação. Que espírito é esse, irmão? Que tipo de espírito é esse que estava na vida daquela jovem? Meu Deus. O texto ainda diz que ela tinha líderes assumindo a vida daquela jovem. E essas adivinhações que o espírito maligno se aproveitava dela para trazer adivinhações para o povo, o lucro não era para ela, era para seus magistrados. Ou seja, entrava pessoas pagando para que ela adivinhasse alguma coisa em sua vida. E dessa situação, o lucro vinha para a mão daqueles homens que estavam com responsabilidade sobre ela. Em outras palavras, era alguém que estava lucrando com a derrota da jovem. Era alguém que estava enriquecendo com a derrota dos outros. Era alguém que estava crescendo financeiramente com a derrota daquela jovem. E era magistrado. Magistrado aqui significa pessoas de classe alta naquela sociedade de Filipos. Pessoas bem-sucedidas naquele local. Pessoas que lideravam aquela cidade. Mas estava achando bom uma jovem ser escravizada por espírito maligno para que eles pudessem lucrar com aquela situação de adivinhação. Mas agora os apóstolos vão passando. Os apóstolos agora vão passando para procurar pela segunda vez um caminho para a oração. Porque sempre que você nota no texto, Paulo está procurando um lugar para orar, para depois fazer a obra. Primeiro, oração, depois a obra. E foi isso que ele estava fazendo. E essa mulher os viu e gritou quando viu Paulo e Silas passando pelaquele lugar. Observe o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Não era pouco, era grande lucro. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O que foi que aquele espírito estava dizendo? De Paulo e Silas? Esses homens que anunciam o caminho da salvação são o quê? São servos de Deus. São servos do Deus Altíssimo. Quem estava falando? Era jovem? Não. Quem estava falando? Era um demônio. Meu Deus. O demônio estava falando, usando aquela pobre alma. Mas ele estava dizendo para a multidão, pessoas que estavam ouvindo, esses homens que anunciam a salvação são os servos do Deus Altíssimo. O diabo é o pai da mentira, mas agora até que ele está falando a verdade. Porém, a fonte que está trazendo aquela mensagem não era uma fonte confiável, porque era um espírito de adivinhação, um espírito maligno. E Paulo, tendo discernimento espiritual, diga assim ao seu irmão: tenha discernimento, porque tem muita gente nesses últimos dias que está sem discernimento. Não é de todo mundo que a gente pode ouvir dizer: ei, servo do Deus Altíssimo. Ela estava dizendo que ele era servo do Deus Altíssimo, mas a Bíblia diz que Paulo perturbar ali é ficar
discernindo aquela situação e procurando uma maneira diante de Deus como expulsar. Porque ele notou que quem estava usando ela era um espírito maligno. Ele notou que quem estava usando aquela jovem era um demônio. Então ele vai, passa novamente e ela fala de novo. Ele passa a terceira vez e ela fala a mesma coisa. Ele passa a quarta vez, de forma que o texto diz que não foi só uma só vez. Que eles passavam e ela apontava dizendo: esses homens que anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Bem, o demônio conhece a tua vida e a minha ou não? Conhece ou não conhece? Ele estava dizendo que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas era servo do Deus Altíssimo. Então ele conhece a vida da pessoa. E ele conhecia a vida dos apóstolos. E estava ali apresentando as pessoas servos de Deus. Porém, Paulo, sabendo que a fonte não era confiável, tendo o discernimento do Espírito Santo, que quem falava pela boca daquela jovem não era nada da parte de Deus, Paulo estende as mãos sobre ela e diz: sai dela. Sai dela. E ali houve uma libertação. Houve uma libertação na vida daquela jovem. E eu quero dizer aqui nesta noite de alto e bom som, que todos que trabalham com adivinhação têm demônio. Meu Deus. Porque a adivinhação não é do Senhor. A adivinhação não é de Deus. Agora entenda. Estava com a vida em trevas, tanto a jovem que possuía o espírito de adivinhação, como os seus senhores que lucravam através dessa adivinhação, como também aqueles que pagavam para procurar saber o futuro da sua vida. Ninguém conhece o futuro, nem o diabo conhece o futuro de ninguém. Quem conhece o nosso futuro é Deus. Deus é quem conhece o teu e o meu futuro. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. Não acredita naquilo que ele diz, porque ele não conhece nem o teu futuro e nem o meu. Porque o nosso futuro, só o Deus onisciente é que conhece. E agora? Fazer o quê? A jovem está liberta. Como escutar esta jovem que foi liberta? Se não tinha mais o que trazer adivinhação, ela foi liberta. Quando o demônio saiu, ela não adivinhava mais nada, não tinha mais como mentir para as pessoas. Ela foi liberta. Entenda que uma vez liberta, a pessoa não consegue mais mentir. Entenda o negócio. Uma vez liberto, quem é liberto não mente mais, porque foi liberto pelo sangue de Jesus. Se tem alguém dizendo que é liberto, mas é preso na mentira, ainda está faltando libertação. Meu Deus. Está faltando libertação. Não foi liberto ainda. Você não vai ver mais essa jovem procurando ninguém para adivinhar nada, coisa nenhuma. Ela foi liberta. Porém, aquela libertação teve um preço muito alto na vida dos apóstolos. E qual foi o preço? As crianças para cá. Qual foi o preço? Qual foi o preço deles? Expulsou o demônio e foi preso. Pegaram ele e levaram à praça pública e começaram o discurso. Esses homens estão trazendo uma doutrina pela qual não é lícito em nosso meio. Eles são judeus, nós somos romanos. E está trazendo um costume pela qual não é digno que nós pratique esse costume dele. Aí o resultado foi chicote. Meu Deus. A evangelização do apóstolo Paulo e Silas em Filipos, para fazer a vontade de Deus, atender aquela visão que ele viu do Espírito Santo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que esperou daqueles homens foi açoite. Açoite com chicote romano. E eles apanharam. E antes de apanhar, rasgaram as vestes, porque era de costume bater com as costas nuas, sem veste.
na pele. E eles levaram muitas chicotadas. Mas foram muitas chicotadas. Eita, Deus está me dando uma palavra aqui. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes Deus te usa para salvar alguém. Às vezes Deus te usa para levantar alguém. E de repente vem tanta chicotada por causa disso. Vem tanta chicotada. Alguém bate tanto, com tanta chicotada na vida de pessoas, que faz a obra de Deus. E o que fazer? Faz parte. Você está fazendo a obra de Deus. E o diabo não fica satisfeito com quem faz a vontade de Deus. Paulo poderia esperar um sorriso, porque uma jovem foi liberta. Paulo poderia esperar um abraço, porque afinal de contas um espírito do mal foi-se embora daquela região. Paulo foi levado à praça pública, julgado e chicoteado. Meu Deus! Até descer sangue. Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja. Qual o valor de uma alma para você? Qual o valor de uma alma para você? Você já notou isso? Você já calculou isso no seu coração? Qual o valor de uma alma para você? Se você sabe o cálculo do valor de uma alma para você, até onde você vai em prol de salvar uma vida? Onde você vai, até vai. Qual o seu investimento no seu dia a dia para salvar uma vida? Paulo foi preso de surra com chicote. E depois disso, foi colocado numa cela. E a ordem foi: deixa esse homem preso aí até que venha a segunda ordem. Paulo foi preso, condenado, sem fazer nada de errado. Sem fazer nada de errado. O que ele fez foi pregar o evangelho e, na autoridade que o Senhor deu para ele, expulsar aquele demônio. Estava lá Paulo preso. Aleluia. Glória a Jesus. Agora o homem preso, pela surra que ele levou, provavelmente deu febre, dor de cabeça, corpo esmorecido. A surra foi grande. Quem sabe cãibra. O texto não diz. Mas o que é que quais os sintomas de uma pessoa que uma pessoa sente após levar uma surra tão grande daquela? Quais os sintomas? Porque tem. Qual? E ele dentro daquela cela. O carcereiro aproveitou e não quis colocar nem na cela exterior, colocou na interior. Colocou na mais para dentro, mais longe. E ainda acorrentou os pés no tronco, para que ele não pudesse fugir, nem ele e nem Silas. Agora Paulo está amarrado com os pés no tronco, sangue descendo, chicoteado. Com certeza o lugar da pancada estava inchado, sentindo várias dores no corpo. E esse homem tinha de tudo para baixar a cabeça dentro daquela cela e fazer algumas perguntas para Deus, como muitos se atrevem hoje por mínimas coisas. O que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Deus, tu me desse uma visão, é uma conjectura minha. Tu me desse uma visão de Troade para eu vir para Filipos, e eu vim. E o que me resta, o que me espera aqui é essa surra. Depois de uma família salva, depois de uma jovem salva e liberta, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? Você vê Paulo dizendo isso? Não. Você vê Paulo baixando a cabeça? Não. Você vê Paulo olhando para Silas e os dois comentando um e o outro e dizendo: vamos desistir? A surra foi grande, dá para mim, mas não. Esse evangelho, quem anda com ele, anda sofrendo, não dá para mim mais não, vamos desistir? Você vê Paulo e Silas dizendo isso? E muita gente baixando a cabeça nesses últimos dias, por coisas banais. Coisas banais. A minha oração, sabe para quê, igreja? A minha oração é para Deus curar a nossa nação.
A minha oração é para Deus curar os membros desta igreja. A minha oração é para Deus curar você que se sente enfermo. Eu não estou falando no sentido físico, porque no sentido físico a gente também ora e Deus cura. Mas eu estou falando no sentido espiritual, porque tem muita gente enferma com a sua vida espiritual. Cabisbaixo, depressivo, ansioso, ansiosa, quer parar com tudo. Pessoas que não sabem o que é compromisso com a obra de Deus, que não sabem o que é o peso de uma responsabilidade de levar a mensagem da cruz, chamado, vocacionado, aleluia, conhece a palavra, mas não tem força suficiente para enfrentar o caos, para enfrentar as afrontas do inimigo, para enfrentar o poder das trevas contra a vida dele e a vida dela, para enfrentar as coisas que o inimigo levanta para que a pessoa venha desistir. Entenda, você tem que aprender a enfrentar e vencer na autoridade do nome de Jesus. Olhe para cá, criança. Você tem que aprender a vencer. Vencer os dias maus. Esse dia na vida de Paulo ele é chamado de dia mau. E o que é que você vai ver nesse homem? O que é que você vai ver nesse homem? Porque ele chega até o terceiro personagem, o carcereiro. O que é que você vai ver nele? Você vai ver uma perseverança, uma determinação tremenda na vida de Paulo e Silas. Você vai ver um homem com perseverança, determinação, virtude e ousadia. Você não encontra Paulo murmurando. Você não encontra Paulo de cabeça baixa. Você encontra um e o outro olhando um para o outro e se combinando para fazer algo inesperado. O quê? Orar e louvar. Orar e louvar. Diga assim ao seu irmão, na sua pior situação. Está fraco, diga, na sua pior situação, aprenda a orar e a louvar ao Senhor. Às vezes, quem sabe alguém diz assim, eu estou me sentindo todo quebrado ou quebrada. Paulo estava todo quebrado, mas decidiu orar e louvar. Paulo sabia qual era o dia que ia ser solto? Paulo sabia se ia ser solto? Não. Mas Paulo estava confiando no Deus que serve. O crente, ele tem que aprender a ter fé, mesmo na pior circunstância da sua vida. Ele tem que aprender a confiar no Senhor, que o dia mau não é para sempre, é passageiro. Que Deus, é assim como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. A gente tem que ter essa consciência de que Deus não desampara a quem a Ele serve. Aleluia! Glória a Jesus! Outra pergunta que eu quero fazer nesta noite. Paulo e Silas sabiam se ele fosse louvar e orar, Deus ia agir? Deus não falou para ele, me louve, ore ao meu nome, que eu vou agir agora. Deus não falou. Mas ele confiava que Deus ia agir. E ele começou a louvar e a orar. Que hora era? Meia-noite. Meia-noite. À meia-noite, Paulo e Silas orava e louvava. Eu não quero me conduzir aqui trazendo para você a meia-noite de acordo com o horário do relógio, mas eu quero conduzir aqui essa palavra para você a meia-noite de dificuldade na sua vida. Existe essa meia-noite também, porque na meia-noite
Paulo estava sofrendo mais Silas. À meia-noite, Paulo e Silas estavam perdendo sangue. À meia-noite, seu corpo estava inchado. À meia-noite, Paulo e Silas estavam condenados pelos romanos. Mas à meia-noite, Paulo e Silas tomaram uma decisão de orar e louvar. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Orar e louvar. O que estava restando para esse homem? Orar e louvar. E o texto diz que não estava preso só. Tinha vários presos ali. Viu a ordem que foi dada para prender aquele homem com muito cuidado. Viu também a situação que ele chegou com as vestes rasgadas e de suas costas saía sangue. Mas enquanto os presos olhavam para aqueles dois homens, ele encontrou uma pessoa disposta a continuar a adorar a Deus. Orando e louvando. Orando e louvando. E enquanto ele vai orando e vai louvando e vai orando, Deus enviou um vento. Deus enviou um vento. E o vento veio, e não começou por cima do lugar que eles estavam presos. O vento começou por baixo, começou pela base, começou a abalar as estruturas. O vento acompanhou com o terremoto de Deus, e aquele terremoto começou a abalar as estruturas. E enquanto mais chaculejava, as celas, as paredes, as celas começaram a se abrir, as correntes começaram a quebrar, e os presos foram soltos por intermédio do poder de Deus. Aleluia! Aprenda a louvar e orar, orar e louvar nos piores momentos da sua vida, meu irmão. Enquanto mais você louva, mais Deus trabalha para você. Enquanto mais você ora, mais Deus trabalha pela tua vida. Não tem corrente que prenda você, não tem corrente que prenda alguém da sua família, não vai ter corrente que trave, porque Deus vai quebrá-las. Oh, Jesus! Deus vai quebrar todas as correntes espirituais que está tentando prender a sua família que ainda não serve a Cristo. Por intermédio da sua oração e do seu louvor. Seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa determinado. Oh, aleluia, glória dado no nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra, levanta a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Seja determinado, seja determinada, seja determinado, seja determinada, seja determinado, seja determinada, seja determinado, seja determinada. Deus se agrada de quem é determinado. E se o inimigo disse que você não vai mais, que não vai conseguir, você tem que entender uma coisa: tudo vai depender de você. Você decide, ou para ou continua, porque Deus está esperando a tua atitude. O Senhor está esperando a sua atitude. Tem gente que está esperando a atitude de Deus. Deus vai mandar um vento a meu favor, sem buscar, sem orar e louvar. Não, o Senhor vai trabalhar. Vai trabalhar, vai trabalhar. Ele vai trabalhar na sua vida, sim, vai. Mas quando Ele vê você orando e louvando, orando e louvando. Estou aqui com o braço cruzado, pastor, esperando só Deus agir. Ele vai agir. Quando você louvar e orar. Orar e louvar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Glória a Deus. Parece que o culto de ontem adormeceu todo mundo. Ore e louve. Ore e louve. Está sem força, se combine com Paulo. Procura um Silas. Procura dentro da sua casa um Silas. Diga: vamos louvar e vamos orar. Mas eu estou só. Então vá você, Espírito Santo. Convide ele. Deus vai agir a seu favor. Deus vai agir a sua causa. Sabe qual é o pior motivo? Sabe o que está acontecendo? É que quando você vê as coisas desabando, você
Quando você vê que as coisas não estão dando certo, você para. Se parar. Vai esperar o que mais se parou? Vai esperar uma ação de Deus parado? Fala para o seu irmão, haja. Está fraco, diga, haja. Toma uma atitude. Tome uma atitude. E agora todo mundo ficou, meu Deus, Paulo está lá de fora, mas Silas, os presos também. E todo mundo sem entender, a poeira foi grande naquele lugar, as luzes se apagou. E o carcereiro, saltando ali no meio daqueles cobros ali, ele olha e não vê nenhum preso, não vê Paulo, não vê Silas. E ele sabia que já que aconteceu isso e os presos fugiram, os romanos iam mandar matar ele. Então ele saca a espada e vai tentar tirar sua própria vida. Ele saca a espada e vai se matar, porque pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo grita, não te faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. Paulo tinha de tudo para fugir, mas Silas, e deixar os presos fugir, ficaram lá. Porque a preocupação de Paulo não era com aquela cela, não era com aquela corrente, não era que os romanos estavam procurando achar sobre ele. A preocupação de Paulo é com a vida daquele carcereiro. E ele fica. E de repente, o que é que acontece? O carcereiro olha Paulo e diz, não se mate, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aí ele olha para Paulo e acha aquilo ali tão forte, tão profundo. É como se na consciência dele dissesse assim, por que foi que esse homem não fugiu? Esse homem teve a oportunidade de fugir, por que ele não fugiu? O que impediu dele fugir? A cela foi aberta, as correntes foram quebradas, as suas pernas que estavam presas num tronco foram liberadas. Por que ele não fugiu? E ele fica atônito com Paulo e Silas. Aí ele vai fazer essa pergunta para Paulo. Senhores, olha o respeito agora, tá vendo? Senhores, o que é que eu devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo foi, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Toda a igreja repetindo, creia no Senhor Jesus Cristo. Está fraco, de novo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu. E será salvo tu. E tua casa. Aleluia, Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo na live nesta noite, o que Deus manda a minha pessoa te dizer é, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E alguém acende a luz. Ele levanta, guarda a espada na bainha, que ele ia tirar a própria vida. Desiste de tirar a vida. Levanta, faz a pergunta para os apóstolos. Paulo dá essa resposta e ele se converte ao cristianismo. Aleluia. Ele entrega a sua vida a Jesus. E lava todos os vergões de Paulo, as costas que estavam toda chicoteada, e Silas, ele lava, limpa e leva Paulo e Silas para sua casa. E quando chega em sua casa, o que é que acontece? Toda a família do carcereiro ouviu Paulo falar do Evangelho de Cristo, e todos eles também se convertem a Cristo. Aleluia. E Paulo batiza ele e sua família nas águas. Eles passam a participar do corpo de Cristo. E depois diz a Paulo e a Silas, em gratidão pelo que aconteceu, prepara ali uma janta e todos comem. E depois chega a notícia que aqueles magistrados que tinham prendido Paulo e Silas, mandou Paulo e Silas ir embora. Aí Paulo diz, assim não. Nós não praticamos nada de errado para ir preso. Nos chicotearam sabendo que nós somos cidadãos romanos. E agora vem
e manda sair, diga a eles que venham pessoalmente a mim. E eles foram temendo ao descobrir que Paulo era romano também. Paulo era judeu e era romano. E com medo ele chega perto de Paulo e rogando, pedindo perdão, com muito pavor, com medo que as suas lideranças descubram que ele tinha mandado chicotear um cidadão romano. Pede para Paulo sair da cidade. E Paulo sai da cadeia, vai até a casa de Lídia, onde está agora uma igreja. Aleluia! Onde uma igreja está sendo levantada naquele lugar. E Paulo visita os irmãos, conforta a igreja e depois segue viagem. Toda vez que você lê a carta aos Filipenses, você está falando dessa segunda viagem do apóstolo Paulo, do que ele fez nessa segunda viagem missionária. E a carta aos Filipenses, você vai notar que Paulo, quando escreve ela, é uma das cartas com muita alegria com aquela igreja. Eu quero concluir aqui nesta noite em dizer à igreja que não desista de seguir a Deus. Não desista de cultuar o Senhor. Não desista, não baixe sua cabeça, não olhe para trás. Deus, Ele investiu em você e confia em você para você continuar nessa jornada, servindo ao Senhor com muita alegria. Quem está me entendendo aqui nesta noite? Obstáculo vai surgir, luta você vai passar, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vai ter luta para nós passar, porém, é uma luta com Ele, e com Ele nós vencemos, com Ele nós vencemos, dia após dia. Nesta noite eu quero saber se tem alguém para se reconciliar com o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Se tem alguém para entregar a vida a Jesus na live, se tem alguém para se reconciliar com o Senhor, porque se não tiver, eu quero nesta noite ainda, junto com a igreja de pé, louvar o Senhor, para nós encerrar este trabalho nesta noite aqui neste lugar. Amém?